Quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, temos motivos para nos animar finalmente, né? Eu acho que estamos vivendo aí um período com boas notícias para nós, muito embora sejam algumas delas ruins para o país em si, por conta de possíveis até mesmo sanções que possam vir a ocorrer contra o Brasil. Mas muitas vezes, antes de melhorar, é necessário piorar um pouco, né? Ou seja, no pain, no gain, ou seja, sem dor não tem vitória. A gente não ganha nada. Mas o que importa é percebermos que todas as ações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, com apenas 15 dias de governo de Donald Trump, está deixando a esquerda desesperada. Eu, sinceramente, não me recordo, desde que o atual governo assumiu, ou desde que colocaram o atual mandatário no poder, eu não me lembro de um dia ou de um momento onde pudéssemos nos empolgar tanto como agora. Porque depois que tiraram o nosso presidente do poder, tem sido dias muito difíceis, notícias muito ruins, mas agora estamos vibrando e eles estão chorando. Sim, a gente percebe pela forma como as militantes jornalistas ou militantes blogueiras, porque não passam disto, trabalham para tentar passar o pano para esse governo. Ficam numa choradeira, apontando o dedo para Donald Trump, que ele é isto, que ele é aquilo, que ele vai destruir a democracia no mundo, que ele está abusando do poder, que vai prejudicar fulano, ciclano e beltrano. Esta é a choradeira, enquanto aquele inquilino lá no Palácio do Planalto fica bocejando que se eles fizerem isso contra a gente, nós faremos iguais, a reciprocidade, como se tivesse condições para isto. O Brasil, muito embora seja pujante em seus negócios, no seu agronegócio principalmente, não tem cacife para encarar uma encrenca desse tamanho. Por quê? Os Estados Unidos não dependem do Brasil para absolutamente nada. Perder o Brasil como parceiro comercial atrapalha? Sim, atrapalha, porque existem acordos já tratados, negociações em andamento, mas se cortar relações comerciais com o Brasil, os Estados Unidos não vai sentir em nada. Em compensação, o Brasil vai sofrer, porque não vai conseguir colocar para andar toda a sua produção, tudo aquilo que o Brasil produz, até porque a China não terá condições de absorver tudo. Então é claro que não existe condições de briga, mas eles precisam dizer que são isto, são aquilo, que nós pode, nós nós faz, que conosco ninguém podosco, essas coisinhas que a gente está acostumado a ouvir da esquerda. Claro que eles estão na bronca. A grana vai desaparecer, porque agora a gente sabe quem é que financiava toda essa propaganda de esquerda no Brasil. Quem é que bancava todas essas políticas ideológicas no Brasil? E quem influenciava politicamente contra o governo de Jair Bolsonaro? Sim, foram os Yankees, como eles gostam de dizer, mas agora parece que nem estão falando desse assunto. Vocês já perceberam? Os jornalistas não falam de USAID, USAID, né? Eles não falam disso. É como se o assunto não existisse. Mas eles sabem muito bem que é de lá que vinha todo o apoio financeiro e político do governo Biden, que não vai vir mais. E aí? Quem vai bancar? Será que os xerifões do Brasil vão continuar agindo com tanta naturalidade, tão despojados como vinham fazendo até então? Não creio. Não creio. A política de esquerda que foi implementada no Brasil e alavancada pela influência americana, desaparecerá. Isto é fato. A esquerda brasileira terá que lutar por conta própria, sendo que já não tem um partido oficialmente de esquerda, porque o PT já não existe mais. Pelo menos a nível de poder e força, é zero.
Ora, diante disso, a gente tem que lembrar o seguinte, aqui até um breve resumo que é importante que as pessoas entendam, que depois aí que os ideais socialistas foram dissolvidos lá no fim da União Soviética, né, o que restou para a esquerda, amante dos ideais de Lenin, Marx, né, foi dedicar-se a uma luta pela representatividade dos grupos chamados de oprimidos, aqueles que sofrem nas mãos do proletariado. O que eles tiveram que fazer foi ocupar espaços de poder, se envolvendo em órgãos políticos. Com a queda também lá do Muro de Berlim e o fracasso de projeto que vinha da União Soviética, a esquerda passou a incorporar cada vez mais aquelas bandeiras relativas aos direitos dos grupos marginalizados, os coitadinhos. Depois das derrotas, a esquerda abandonou sua pauta histórica de luta contra o capitalismo. Sim, porque antigamente era a União Soviética contra o capitalismo. Dois sistemas financeiros opostos, capitalismo e comunismo. Então a esquerda abandonou essa pauta histórica e começou a trabalhar com as pautas de igualdade para os oprimidos. O motivo dessa mudança radical aconteceu também porque essas pessoas, né, começaram a viver em um mundo com uma maior abundância econômica, né? E essa abundância econômica atingia a todos, sendo de direita ou sendo de esquerda. Claro que com o decorrer dos anos, atender aí as demandas decorrentes de recessões econômicas, mundo afora, do aumento de desemprego, da falta de moradia, falta de políticas para combater a fome, tudo se tornou um grande problema geopolítico, né? Mas era e é, ou seja, ela continua sendo um projeto ambicioso da esquerda mundial, em que dominar o mundo, né, é o principal, porque na visão deles, a pobreza mundial pode colocar toda a humanidade sob uma condição de dependência, com aquela velha história de proporcionar vida igual a todos, distribuição de renda, mesmo que miserável renda, né? E direitos iguais. Que isto, nossa, todos vão ter o mesmo direito, rico e pobre. Esse é o sonho comunista, que está desabando por inteiro a partir de agora. Agora, falando diretamente sobre a questão desse início de desmonte do sistema esquerdista, que se infiltrou no coração do governo americano, principalmente desde o governo de Barack Obama, vemos que a esquerda obteve durante muito tempo sucesso no seu esquema de poder, despejando bilhões de dólares mundo afora, para poder propagar suas ideias destrutivas da ordem natural das coisas, aniquilando o conceito de família, eliminando a presença de Deus nas famílias, principalmente tirando a liberdade da população. Claro que a esquerda está revoltada, e podemos ver isso nas manchetes jornalísticas aqui no Brasil, atacando de forma animalesca as ações de Donald Trump, que em 15 dias, apenas 15 dias de governo, está mostrando as entranhas da OSED, né, da agência americana, que está provocando aí embates geopolíticos por conta de uma guerra tarifária mais justa aos Estados Unidos, que ao longo de décadas vem sustentando o mundo de várias formas, como ajuda a diversos países. E principalmente alimentando a boca da ONU, da OMS, OMC, OTAN e outras. Aliás, fazendo um adendo, hoje Javier Milei, presidente da Argentina, anunciou que a Argentina está fora da OMS também. Esta é uma grande notícia, porque mostra que cada dia que passa, Javier Milei está mais próximo, mais alinhado com as políticas de Donald Trump, e a Argentina está prosperando e quer prosperar muito mais. Porém, a OSED
fugiu completamente de sua finalidade desde que começou. Ela começou lá nos anos 60 com o presidente John Fitzgerald Kennedy, onde realmente procurava ajudar humanitariamente o mundo. E principalmente porque foi logo depois da Segunda Guerra Mundial que destruiu a Europa, né? Então os Estados Unidos implementou essa agência humanitária. Só que agora, essa agência virou o quê? Uma ferramenta de propagação ideológica da extrema esquerda, interferindo até mesmo em pleitos eleitorais em outros países, como aconteceu aqui em 2022. Isso está mais do que provado, mais do que escancarado. Tivemos visitas de ministro da Defesa, teve dois ministros que vieram aqui. Um foi o ministro da Defesa e o outro foi eu não me lembro o nome do outro. Foram dois ministros que cuidam da área de segurança dos Estados Unidos que estiveram no Brasil para conversar privadamente com os setores que pudessem trabalhar para aniquilar o governo de Jair Bolsonaro. E isto está aprovado em papéis, em documentos, principalmente agora que está sendo tudo desvendado, está sendo tudo publicado. Nós aqui ainda não estamos aí em condições de analisar documentos para poder explicar. Parece que a Ana Paula Henkel anunciou que vai falar disto hoje, que ela teve acesso a alguns documentos, algumas páginas, ou seja, é informação. Agora, felizmente para nós, o novo governo, né? É bom falar o novo governo de Donald Trump, lá nos Estados Unidos, está sim desmantelando toda a estrutura criada por anos pela esquerda americana e que causou estragos quase que irreversíveis em algumas áreas. E principalmente na população jovem, que através das universidades em que estudaram e que ainda estão estudando, foram doutrinados com a cultura woke. Mas o que sabemos é que Trump não veio para aliviar, nem para procurar pacificação com a esquerda, mas sim para colocar as coisas em seus devidos lugares. E a prova disto foi a declaração dele ontem lá na Casa Branca, de que os Estados Unidos vão tomar conta de Gaza. Nossa Senhora, a esquerda está bufando, né? Aquele bafo de urubu que ninguém aguenta. Não, os Estados Unidos quer dominar, quer acabar com a Palestina, né? Vai causar uma guerra mundial. Esse é o papo dessa esquerda, que não aguenta de dor, nem tomando leite de magnésio de manhã, à tarde e à noite. Porque a cara deles já é uma cara azeda, né? Imagine o bafo de quem está lá no Planalto, né? Mas enfim, a verdade é que ontem Donald Trump recebeu Benjamin Netanyahu lá em Washington, lá na Casa Branca, e anunciou que os Estados Unidos tomará conta de Gaza. Mas em que sentido? Ele disse: Gaza hoje está com milhares de toneladas de concretos espalhados pelo território. Precisa ser retirado. Eles, os palestinos, não têm a mínima condição de fazer isso. Os Estados Unidos fará. É necessário desativar bombas que não explodiram? Está cheio de bombas espalhadas, né? Que precisa ser desativada. E Donald Trump foi mais adiante, que Gaza poderá se transformar em uma Riviera. Olha que maravilha. Em momento algum ele disse que quer acabar com o território palestino. Não. Ele disse que quer preparar e reconstruir a Palestina. E claro, Benjamin Netanyahu concordou de imediato. Mas todo mundo preocupado, os líderes dos países do Oriente Médio reclamando, bufando, etc e tal. Mas Trump já anunciou que vai rodar no Oriente Médio, vai visitar a Arábia Saudita, vai visitar Iraque, Irã, onde quer que seja, ele vai rodar para tentar finalmente encontrar uma forma de acabar com esta guerra interminável que existe há milhares de anos. Vai conseguir? Não sei, mas dará chance para que todos
coloquem-se em seus devidos lugares. Porque uma coisa é certa, ele anunciou: caso eu, Donald Trump, seja assassinado, o Irã deverá ser dizimado. Ele falou isso ontem. Se eu for assassinado, o Irã terá que ser dizimado. Então, é claro que depois desse ruído todo, todos aceitarão que os Estados Unidos realmente vá lá, tente reconstruir do jeito que for possível a cidade de Gaza e, claro, tentar ao menos amenizar essa situação triste no Oriente Médio, né? Falou que vai passar pela Jordânia, né? Que é outro local onde é complicado porque abriga lá células do Hezbollah, Síria, ou seja, o tempo dirá o que ele conseguirá fazer, mas que vai fazer, vai. Porque até agora, em 15 dias, tudo que Donald Trump prometeu fazer, ele está fazendo. Agora, com esta ação de Donald Trump no USAID, essa situação vai impactar diretamente a influência de George Soros. George Soros é aquele camarada que distribui verbas para o mundo inteiro através da USAID. Vocês não vão pensando que ele manda Pix, né? Aqui para o governo brasileiro, Pix lá para a Colômbia, né? Pix para o Peru, não é assim. Ele investe na USAID e a USAID estava distribuindo. Ele vai sofrer esse impacto porque será uma perda de influência. Não terá mais como ficar alimentando essas pautas esquerdistas. Então, é por isso que a gente está vendo aí Globo News chiando, falando, o Guga Chakra, aquele galinho, né, de cabelo arrepiado. É incompreensível, eu nunca vi um negócio desse, eu queria que me explicassem. Claro, eu acho que o Donald Trump vai arrumar um tempinho para explicar para o Guga Chakra. Quem sabe aquele cabelo de quem tomou um choque 300 volts volte para o lugar. De tamanha importância que ele tem. Quem é que está ligando para o que a Globo News fala? Ninguém está ligando para o que o atual mandatário brasileiro fala, quanto mais vai ligar para blogueiros da Globo News. Então essa é a sua atual situação. Coisas virão à tona, isso é fato. Tem gente da CIA que já está afastada. Tem gente do FBI que já está afastada. As agências da USAID espalhadas pelo mundo estão fechadas. Tudo isto vai ser investigado e tenho certeza, quando os Estados Unidos diz que vai investigar, lá a coisa acontece. Lá não fica aquela conversa, não, vamos julgar você lá na primeira instância, depois de 40 anos, chega lá no Supremo. Lá não é assim, não. Lá, julgou no tribunal, já tem um impacto de primeira. Culpado, cana. Se for agente de FBI, de CIA, é cadeia praticamente perpétua, dependendo do crime, porque é crime federal. Foi uso de dinheiro da população americana para fins indevidos. E pouca gente está falando, e eu comentei ontem, pouco está se falando que essa USAID investiu $240 mil para a campanha de Kamala Harris. Isso é um crime acima da média, porque é o governo financiando campanha de uma candidata. Isso é imperdoável. Imperdoável. Então, é evidente que o mundo está aí, né, de boca aberta, sem saber o que fazer, porque vai ter efeito geral. Outros países vão começar a dar apoio a Donald Trump, porque estão sabendo ou irão saber que também tiveram influências dentro de seus países por conta dessas ações da USAID. E aqui no Brasil nós vamos ter que nos enquadrar. O que eu quero saber é o seguinte: parece que a Polícia Federal nesses 15 dias está meio quietinha, não está não? Parece que aquele ministro não tem falado muito não, né? Ah, Paulo, mas eles estão de férias. Estão de férias, mas o Gilmar Mendes está falando que nem tagarela lá em Portugal. O Barroso está falando que nem tagarela. Mas o outro não, o outro está quieto. Eu não vou dizer que está com medo. Não, essa turma não tem medo. Porque eles se acham acima do poder, acima de qualquer suspeita. Ah, e nós, ninguém chega. É o que eles pensam, né? Só que um dia lá na frente nós saberemos. A história vai contar o que eles fizeram e o que aconteceu com eles.
O mais importante é que ontem o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ganhou uma projeção espetacular a nível nacional e internacional, anunciou na tribuna da Câmara que Jair Bolsonaro será candidato em 2026. Ele afirmou, ele vai ser candidato, ele vai concorrer em 2026. Vindo de quem vem, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de ânimo, porque ele deve saber um pouquinho mais do que nós. Porque muitas coisas que ele conversou lá nos Estados Unidos com a família Trump, evidentemente, ele não pode abrir. Ele não pode falar. Né? Então, é como eu disse no início do vídeo, nós temos motivos para nos alegrarmos um pouco, porque faz tempo que não temos motivações como esta. Fora isso, meus amigos, é esperar. Por isso eu digo que enquanto vocês esperam, deixem os likes aí no vídeo, convidem seus amigos para me assistir aqui. Eu sou meio chato, mas eu procuro trazer notícia boa. Né? Inscrevam-se no canal, ajudem, colaborem, né, com o Terra Brasilis News. O importante é que a gente continue firme, continue de pé, para quem sabe um dia fazer um vídeo anunciando com aquelas câmerazinhas, né, de notícia urgente da Globo, né? O novo presidente do Brasil é Jair Messias Bolsonaro. A gente não pode duvidar que isso possa acontecer, certo? Então, fiquem comigo, tenham uma excelente noite, muito bom descanso a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.